Olá, bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Há 2 meses para as eleições, você sabe a quantidade de pessoas com deficiência que são deputados, senadores ou governadores? Apesar de chegar a 45 milhões de pessoas no país, essa população ainda não conquistou um espaço mínimo de representatividade na democracia brasileira. Nada sobre nós sem nós. Esse é um lema adotado pelas pessoas com deficiência. Mas a garantia dos direitos deles no Brasil ainda depende de quem não enfrenta seus desafios. Esse público representa quase 24% da população brasileira, mais de 45 milhões de pessoas. Mas eles não estão presentes nas esferas de poder. Dos 513 deputados federais, por exemplo, apenas 6 possuem algum tipo de deficiência. Como toda a sociedade e até nos órgãos mesmo, vamos dizer assim, na vida escolar, na vida do trabalho, isso ainda há todos os impedimentos, as dificuldades do qual esse segmento, que tem necessidades específicas, possa estar em igualdade. A legislação eleitoral brasileira reserva condições especiais apenas para os eleitores com deficiência, mas não há uma preocupação específica com a representatividade desse público, como um sistema de cotas, por exemplo. Eu sou totalmente a favor das cotas, sim, e acredito que o convívio da pessoa com deficiência no ambiente do parlamento, legislativo, executivo, judiciário, vai fazer com que as barreiras de inclusão possam ir se diminuindo ao longo do tempo, e garanta uma representatividade efetiva na construção das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Desde 2016, tramita no Senado uma proposta de emenda constitucional que propõe a reserva de vagas para pessoas com deficiência no Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Mas a PEC nunca foi votada. Essa falta de representatividade é vista como um empecilho para o avanço da aplicabilidade de leis e conquista de mais direitos. Não tem como pensar leis para as pessoas com deficiência sem que essas pessoas participem da elaboração dessas leis, sem que essas pessoas estejam à frente da elaboração dessas leis, porque só nós sabemos quais são as nossas reais necessidades. Olá, bom dia! Hoje é dia de notícias de esportes paralímpicos no Repórter Visual. Vamos aos destaques dessa semana. A cidade de São Paulo sediou no último fim de semana a segunda etapa do circuito Caixa de Atletismo Paralímpico. O destaque ficou por conta da quebra de recordes. Rafael Matheus da Silva, da classe F31, quebrou o recorde mundial de lançamento de clube, com a marca de 30 metros e 72 centímetros. No arremesso de peso, Elizabeth Rodrigues estabeleceu um novo recorde mundial da classe F52, 7 metros e 72 centímetros. Também no arremesso de peso, mas na classe F12, Caio Vinícius Pereira quebrou o recorde das Américas, com a marca de 15 metros e 88 centímetros. Com 3 medalhas e uma das melhores participações nos últimos anos. Foi assim que o Brasil encerrou a participação no Mundial de Paraciclismo na Itália. Jade Malavasi, da classe WH3, fez história e colocou o Brasil pela primeira vez no pódio em mundiais, e com 2 medalhas de bronze. A primeira no contrarrelógio, completando os 13,6 quilômetros com um tempo de 24 minutos e 20 segundos. A segunda veio na prova de resistência. Ela precisou de pouco mais de 1 hora e 41 minutos para percorrer os 54 quilômetros da prova. Entre os homens, Lauro Schamann mais uma vez esteve no pódio. O paulista da classe C5 foi prata no contrarrelógio. E por hoje é só. Na próxima semana estarei de volta ao Repórter Visual com mais informações de esportes paralímpicos. Até lá! Constranger uma mulher sexualmente agora é crime. O Senado aprovou uma lei que aumenta a pena e prevê prisão para atos de importunação sexual. A medida pretende inibir casos de assédios em transportes públicos.
Vi um rapaz, o ônibus estava um pouco cheio e as meninas iam passando e ele ia passando a mão no bumbum delas. Quando está tudo muito cheio, se algum homem chega perto da gente e aí começa a se aproximar demais, a gente já começa a olhar para o lado e fica com medo mesmo. No Rio, este ano, um homem foi detido por passageiros de trem depois de se masturbar ao lado de uma mulher. Em São Paulo, no ano passado, Diego Ferreira de Novaes ejaculou em uma passageira de ônibus e, na mesma semana, esfregou o pênis em outra. Muitos desses agressores são enquadrados por importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção passível de multa, mas não de prisão. Para casos como este, o Senado transformou importunação sexual em crime. A pena é de até 5 anos de prisão. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo presidente. O crime de importunação sexual é definido como praticar ato libidinoso a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. Estupro coletivo teve a pena aumentada. Será considerado um agravante também o chamado estupro corretivo, quando a motivação é punir para mudar o comportamento sexual de alguém. O estupro de vulnerável passa a ter pena de até 15 anos de prisão. A divulgação de cenas de estupro será crime, assim como, sem consentimento, divulgar vídeo com sexo, nudez ou pornografia e vai punir a exposição de parceiros. A mudança agradou o movimento feminista, mas há também pedido por ações de prevenção. Essas leis elas só vão ser aplicadas depois que o crime já aconteceu. O que a gente quer é que não aconteça, que os comportamentos e as atitudes dos homens em relação às mulheres sejam de respeito, de harmonia, de convivência fraterna, e isso é possível. Olá! O Rio Cello chega à 24ª edição, apostando na multiplicação das linguagens do violoncelo, com atrações gratuitas em importantes palcos cariocas e também em outras localidades, como Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e em Florianópolis, em Santa Catarina. Na programação, além de concertos, tem espetáculos de dança, exposições de arte, masterclasses e workshops, sempre com o cello como astro. Todas as atrações estão na página www.riocello.com. Últimos dias para conferir a peça A Palavra Progresso na Boca da Minha Mãe soava terrivelmente falsa. O drama inédito do autor romeno Matei Wisniewski, dirigido por Ricardo Rocha, narra a história de uma família que após a guerra retorna à antiga casa, agora queimada e arruinada, para continuar a vida, ou o que resta dela. As apresentações são no Teatro Ziembinski, no Rio, de hoje a sábado às 8 e domingo às 7 da noite. Ingressos R$ 30. Progresso. Tem dica de cultura e saúde para as crianças. O Teatro de Bonecos Sabor de Vitória fala sobre alimentação saudável. Na peça dirigida por Vanderlei Piras, Júlia, uma menina esperta e curiosa, recebe a medalha de campeã de embaixadinhas quando encontra uma caveira brincalhona. Depois do susto inicial, a menina descobre que a caveira é, na verdade, o esqueleto de Luiz, um menino preguiçoso e com péssimos hábitos alimentares. O espetáculo tem apresentações gratuitas na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio Bonito, as sessões são hoje e amanhã. E em Araruama, são segunda e terça. Aproveitem a programação e semana que vem tem mais dicas de cultura. Tchau! Dentro do esporte, é normal a gente pensar em uma modalidade e associar logo com o país. Basquete, Estados Unidos. Futebol, Brasil. E por aí vai. E tem um outro esporte que tem uma ligação muito forte com o país, que vai receber os próximos Jogos Olímpicos. Recentemente, a gente passou da marca dos 2 anos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Quanto mais o tempo passa, mais se fala de Japão. Só que no judô, esse assunto é muito mais recorrente. Para começar, o Japão é o berço do judô. Foi lá onde ele surgiu no fim do século XIX. E na história, os resultados mostram que os japoneses são mesmo os reis da modalidade. O judô estreou em Jogos Olímpicos em 1964,
justamente na primeira Olimpíada realizada em Tóquio. De lá para cá, eles vêm dominando os pódios. Ganharam 84 medalhas olímpicas, sendo 39 de ouro, muito à frente da França, a segunda que mais conquistou medalhas. Nesse quadro específico do judô, o Brasil aparece em oitavo, com 22, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. E vale destacar que o judô é o esporte que mais trouxe pódios pra gente. Para um judoca, é até natural nutrir pelo menos uma curiosidade pelo Japão. O esporte é todo baseado na língua japonesa. Todos os golpes são em japonês e o significado dos golpes, a gente sabe, o T é braço, coxia, quadril. Então, naturalmente, a gente acaba aprendendo um pouquinho de algumas expressões japonesas e acho que se aproxima um pouquinho. Os atletas da seleção ficaram ainda mais próximos em 2013, com a chegada da japonesa Yuko Fuji para fazer parte da comissão técnica. Em maio, Yuko assumiu como técnica principal do time masculino, algo inédito para uma mulher aqui no Brasil, e vem implementando um estilo bem característico do lugar de onde ela vem. Um dos meus pontos fortes é fundamento de judô. Serve para todo mundo, né? Não é só para o japonês, serve para todo mundo, todos os países. E nos próximos 2 anos, o judô vai estar em casa. As 2 principais competições do esporte vão acontecer uma atrás da outra em solo japonês. O Mundial em 2019 e a Olimpíada em 2020. E já que a meta é frequentar o Japão nos próximos anos, não custa ir aprendendo a se virar e falar algumas coisas. Não é, Vitor? Eu sei pedir água, que é uma coisa muito importante no Japão. Shimasen, mizu kudasai, arigatou gozaimashita. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.